Então, pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos ao seu curso de análise de jurisprudência próprio para a Fazenda Pública 2018, STJ-STF. Muito grato pela sua inscrição, mas muito mais grato pela confiança depositada, haja vista que a análise da jurisprudência própria para a Fazenda é a quinta disciplina da advocacia pública pela sua importância. A gente sabe que jurisprudência hoje é uma disciplina a ser estudada por todos aqueles que querem não somente operar no direito, mas principalmente para aqueles que querem passar em concursos públicos, e a disciplina no que diz respeito à jurisprudência para a Fazenda Pública, ela tem cada vez mais importância em termos daquilo que a Fazenda vem enfrentando na vida real, ou seja, nos processos nos tribunais superiores, especialmente com a construção de teses favoráveis e teses desfavoráveis. Se você é uma pessoa que estuda processo civil e se você é uma pessoa que acompanhou a evolução da ciência processual do Código de 73 para o de 2015, você tem percebido que o precedente na ciência processual brasileira ganhou importância muito elevada em relação, inclusive, àquilo que era até então a fonte principal de aplicação do direito, que é a lei. O sistema de precedentes brasileiro hoje estabelece uma obrigatoriedade para que o juiz, nesse caso, ao solucionar o caso concreto, analise se há precedente nos tribunais superiores ou na jurisprudência superior para que ele possa resolver o caso concreto. Não havendo precedente, é que se abre a porta para a aplicação da lei. Então, se você ainda não se ligou, é bom se ligar no sentido de que hoje, em termos de ciência processual, as decisões dos tribunais superiores, elas têm mais importância no que diz respeito à solução de conflitos, no caso concreto, do que necessariamente a aplicação da lei. A lei passou a ser, na jurisdição ou no exercício da jurisdição, no exercício de resolução de conflitos por meio da jurisdição, passou a ser secundária em relação à aplicação dos precedentes. Os precedentes, nesse caso específico, são a construção jurisprudencial STJ-STF naquilo que atine, obrigatoriamente, no nosso caso concreto e para o objetivo do nosso curso, a Fazenda Pública. Então, se você ainda não se apercebeu da importância do precedente para o estudo da advocacia pública na prática, que é basicamente o que te exige a prova de segunda fase e também, muitas das vezes, questionamentos realizados em provas orais, eu acho bom você abrir o olho para isso, porque isso é fundamental. E dentro dessa evolução da ciência processual, eu estou oferecendo um curso onde eu vou analisar as 30 principais teses da Fazenda Pública na jurisprudência do STJ e do STF. Obrigatoriamente não são 30 teses favoráveis, algumas delas são desfavoráveis, mas a gente vai dar a devida ênfase no estudo de cada tese e de como ela pode ser aplicada no caso concreto e principalmente como ela pode ser exigida em concursos públicos. Os senhores, nesse caso, para se inscreverem no curso, devem obrigatoriamente ter lido a apresentação do curso. E na apresentação do curso, vocês perceberam, talvez nunca tenham ouvido falar disso, até porque é uma coisa bem minha, é algo que eu criei, inventei aqui nos meus estudos para a Fazenda, o grau de favorabilidade das teses para a Fazenda Pública. Na verdade, isso é algo que eu carrego comigo desde a época que eu estudava para concurso, quando eu montava efetivamente as teses que eu tinha que defender à Fazenda em provas de concurso, pensando, por exemplo, na minha segunda fase, quando eu fui fazer o meu concurso da advocacia pública. Naquela época, se vivia um momento de transição, ou seja, as provas saíam de uma impessoalidade grande para características próprias do cargo, ou seja, a pessoalidade que eu falo não é do sujeito que faz a prova, mas da exigência do conhecimento das particularidades do cargo para a realização da prova, e eu precisei naquele momento desenvolver justamente o estudo da favorabilidade ou desfavorabilidade das teses jurisprudenciais para com a Fazenda Pública, o que na verdade me norteou naquele momento e me norteia na análise de jurisprudência que eu faço, não só gratuitamente lá no YouTube, mas como também aqui nos materiais da escola, sejam cursos de segunda fase, seja esse curso de jurisprudência. A primeira vez que eu lanço um curso de jurisprudência no que diz respeito efetivamente à análise da importância das decisões para com a Fazenda, e não somente uma análise da decisão, mas
como isso pode ser cobrado em prova, o nível de favorabilidade da tese, como aquela tese, nesse caso, se aplica para estados e municípios, se ela foi originariamente desenvolvida para atender aos interesses da Advocacia Pública Federal ou o contrário, e nesse caso, principalmente, como são construídas as respostas a partir do questionamento dessas teses e também se existe a possibilidade da gente, no concurso, de repente, ressalvar uma jurisprudência desfavorável e seguir em frente argumentando contra a jurisprudência na defesa dos interesses da Fazenda. Quando isso é possível, quando eu devo fazer, em que momento isso é algo que eu posso lançar mão numa segunda fase sem comprometer a minha resposta e, mais que isso, sem comprometer a pontuação que eu preciso carregar na feitura de uma resposta, porque no final das contas o objetivo de quem está prestando o concurso é passar. Então, os senhores já conhecem a importância efetiva de cada uma das análises ou pontos de análise da apresentação do curso, mas não custa trazê-los novamente a essa realidade, porque a partir dessa realidade é que o nosso curso será pautado, pelo que eu sou muito grato pela sua confiança e também pelo que eu sou muito satisfeito em termos de repercussão do curso. O curso tem vagas limitadas, a gente tem uma lista de espera grande de pessoas querendo vaga para entrar, mas eu vou iniciar o curso com as vagas limitadas porque eu tenho o objetivo de atender os questionamentos e de responder os questionamentos de todos os senhores aqui no curso. Então, se o curso simplesmente abre o leque para atrair muitas pessoas, eu não vou conseguir ter tempo de responder todos os questionamentos e isso compromete a qualidade. Então, eu inicialmente vou começar o curso com vagas limitadas. Se eu perceber que a demanda de perguntas ela está conseguindo ser absorvida de uma forma a não prejudicar a qualidade, eu posso no futuro abrir mais vagas para esse curso depois. Mas vamos analisar as 30 principais teses. Professor, como é que você colheu as 30 principais teses? Eu colhi as 30 principais teses a partir de uma análise da jurisprudência do STJ-STF 2018 e a partir daquilo que efetivamente pode ser cobrado em prova, tendo por características as principais bancas da advocacia pública do país. Leia-se CESP e Fundação Carlos Chagas. Óbvio que existem alguns concursos que são feitos pela VUNESP, óbvio que são alguns concursos também organizados e aplicadas às provas por bancas um pouco desconhecidas, como universidades federais ou bancas regionais. Óbvio também que existem concursos da advocacia pública cujas provas são aplicadas por banca própria, ou seja, a própria Procuradoria monta uma comissão organizadora e essa Procuradoria cria os questionamentos que vão ser aplicados na prova, mas o objetivo aqui é manter uma linha média de raciocínio que te permita enfrentar as grandes provas do país. As grandes provas do país, e se você analisar nesse caso específico os concursos da Advocacia Pública Federal, os principais concursos de Advocacia Pública Estadual e as procuradorias mais atrativas, você vai chegar à conclusão que 95% a 99% desses concursos são realizados ou pelo CESP ou pela Fundação Carlos Chagas. No caso, por exemplo, da Advocacia Geral da União, Procurador Federal e Advogado da União sempre foram historicamente realizados pelo CESP e a ESAF fazia o concurso de Procurador da Fazenda Nacional. A ESAF já disse que não fará o concurso de Procurador da Fazenda Nacional, muito provavelmente a banca a ser escolhida para realizar a próxima prova de PFN será o CESP, aproximando o concurso de Procurador Federal, ou o concurso de Procurador da Fazenda Nacional, perdão, dos concursos de Procurador Federal e do concurso de Advogado da União. Perceba nesse caso que as principais PGEs são realizadas pela CESP e também pela FCC, pelo CESP, pelo Centro de Estudos lá de Brasília, ou pela Fundação Carlos Chagas. Então, CESP e FCC são as duas bancas organizadoras mais importantes do país. O objetivo da análise da jurisprudência, que eu vou iniciar hoje com o curso com os senhores e senhoras, tem por objetivo entender a construção jurisprudencial e a feitura de uma resposta que acompanhe uma linha de questionamento dessas principais bancas. Ok? Então, vamos analisar as teses, vamos analisar a construção da jurisprudência, vamos analisar o teor de favorabilidade ou desfavorabilidade de cada uma das decisões, vamos analisar como isso se aplica, ou como a decisão se aplica às realidades de Estado, município e União, a depender do caso específico, e muitas vezes, a depender do caso, as teses a serem desenvolvidas pela Fazenda Pública Estadual ou Municipal é contrária à tese, por exemplo, da União Federal, e assim sucessivamente.
Vamos analisar como isso pode ser cobrado em provas e vamos analisar como isso pode ser cobrado, ou melhor, as respostas que devem ser apresentadas todas as vezes que isso for cobrado em prova. Ou seja, a tese cobrada em prova, qual seria a melhor forma de apresentação de uma resposta. E sempre que possível, quando for possível, vamos analisar em qual hipótese eu tenho que ressalvar aquela jurisprudência com tese desfavorável à fazenda e seguir em frente na resposta, apresentando um raciocínio que diverge da jurisprudência, mas que defende os interesses da fazenda, sem que isso comprometa uma correção e principalmente uma pontuação nas provas de concurso, especialmente provas de segunda fase e provas orais. Haja vista que a cobrança de jurisprudência nas provas objetivas não é algo que me pareça uma preocupação em termos de construção de entendimento muito frequente. Entender jurisprudência para as provas objetivas é até simples, basta com que você saiba como o tribunal tem solucionado os casos concretos a partir das teses principais, a partir, por exemplo, do destaque que aparece na jurisprudência do STJ, ou a partir da construção de uma frase ou parágrafo que resuma o entendimento do tribunal acerca daquilo que foi decidido, como, por exemplo, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao ler uma jurisprudência ou uma tese jurisprudencial ou uma decisão jurisprudencial, você consegue montar, nesse caso, uma frase ou parágrafo que resuma aquele entendimento. Isso faz com que você se prepare para provas objetivas. Já provas subjetivas e provas orais, que exigem, nesse caso, a solução de problemas jurídicos a partir da aplicação de teses jurisprudenciais, que carregam, nesse caso, favorabilidade ou desfavorabilidade à fazenda, exige um conhecimento mais apurado, não só no que diz respeito à construção da tese em si, mas da sua aplicação ao caso concreto. E é para isso que existe o curso, é para isso que eu estou aqui, para te fazer pensar como advogado público, para forjar a tua cabeça de advogado público na prática, a partir da análise de teses jurisprudenciais mais importantes e que podem estar na prova de uma forma ou de outra. Podem cair em questões subjetivas, podem cair, nesse caso específico, em provas subjetivas no que diz respeito à construção de peças e pareceres, podem ser questionamentos, nesse caso, de prova oral. Então, tenha muito cuidado, coloque na mente que você, para que possa aproveitar esse curso da melhor forma possível, precisa estar aberto a pensar como advogado público, e isso é uma exigência cada vez mais frequente nos concursos da advocacia pública, seja a banca uma banca conhecida, e nesse caso uma banca que já tem prática na aplicação de provas da advocacia pública, seja uma banca não tão conhecida, uma banca nova, nós percebemos que cada vez mais é difícil se preparar para um concurso da advocacia pública sem pensar devidamente como advogado público. Então, se você vai construir peças jurídicas com cabeça de juiz para o enfrentamento de concursos da advocacia pública, você certamente terá problemas. Se você for enfrentar as provas da advocacia pública, provas subjetivas, provas orais, pensando como defensor, certamente você terá problemas. Se você tiver cabeça de promotor de justiça ou procurador da República para o enfrentamento de soluções, ou para o enfrentamento de questões e para a entrega de soluções jurídicas em provas da advocacia pública, certamente você terá problemas. Então, toda essa introdução é para te dizer a importância do conhecimento da jurisprudência, não somente isso, mas com o viés da advocacia. Então, o que é que chamou a atenção de muita gente para esse curso, a ponto de nós termos uma gorda lista de espera? É justamente a possibilidade de estudar a jurisprudência com o viés da advocacia pública, pensando como advogado público, entendendo como aquela decisão é favorável ou desfavorável à fazenda, entendendo que ela pode, nesse caso específico, facilitar a vida de um advogado público num caso concreto e resolver um problema jurídico, ou, nesse caso, entender como essa decisão representa um grande desafio para a fazenda pública, a ponto de eu não ter que concordar com ela numa prova, ressalvá-la, ultrapassar esse entendimento e defender uma tese favorável à advocacia, mas contrário àquela jurisprudência. Isso aconteceu muito, por exemplo, com a súmula 331. Para quem estuda para a advocacia pública já há algum tempo e para quem acompanha ou acompanhou a discussão que foi criada no direito do trabalho e no processo do trabalho acerca da responsabilidade subsidiária da administração pública no que diz respeito aos contratos de terceirização, os senhores e senhoras perceberam que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho criou, na verdade, uma situação coringa. Todas as vezes que uma empresa terceirizada era contratada pela administração pública, o simples fato da existência desse contrato de terceirização fazia com que a administração pública, por meio do ente público e da sua advocacia, pudesse estar no polo passivo
de uma ação ou de uma reclamação trabalhista e responder subsidiariamente todas as vezes que a empresa terceirizada, ou seja, a reclamante principal, não arcava com os custos da condenação, e não somente, obviamente, estou falando de custas processuais, mas de custos de indenização ou de custos de direitos trabalhistas reclamados por meio daquela ação especial. Então, criou-se uma situação coringa por meio da qual a simples existência da súmula 331 fazia com que a administração fosse responsável todas as vezes que a empresa terceirizada não arcasse com as indenizações requeridas na reclamação. E essa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, ela reinou soberana durante muito tempo, porque nós tentávamos levar a situação ao Supremo Tribunal Federal, que disse que não a julgaria simplesmente por se tratar, nesse caso, de conflito infraconstitucional, e nesse caso nós teríamos um conflito entre a súmula 331 e a responsabilidade subsidiária da administração e o artigo 71 da Lei 8666, que diz que a administração não herda, nesse caso, a responsabilidade por débitos trabalhistas e previdenciários, os encargos trabalhistas das empresas que contrata. Obviamente que o Supremo, por não analisar a súmula 331, fez com que ela perdurasse os seus efeitos durante muito tempo, até que numa ADC, ou seja, numa ação declaratória de constitucionalidade, a ADC 16, nós, Fazenda Pública, conseguimos fazer com que o Supremo analisasse a constitucionalidade do artigo 71 e desse nova moldura à súmula 331 do TST, no sentido de fazer com que a administração fosse responsabilizada tão somente quando se comprovasse definitivamente a sua culpa na eleição da empresa terceirizada ou a sua culpa na fiscalização do contrato mantido com a empresa terceirizada, de forma que era, nesse caso, responsabilidade ou ônus processual do reclamante demonstrar a culpa na eleição ou a culpa na fiscalização da administração pública para que ele pudesse, neste caso, ser abraçado pela responsabilidade subsidiária e, uma vez não paga as reclamações trabalhistas pela empresa terceirizada, ele conseguir fazer com que a administração pública arcasse com esses valores. Essa decisão do Supremo inverteu a lógica da súmula 331 e nós passamos de uma situação de condenação eterna, subsidiária e automática para hipóteses extremamente raras, onde ficaria demonstrado efetivamente nos autos a culpa na eleição ou na fiscalização da administração pública para arcar com os custos da reclamação trabalhista, uma vez não pago pela primeira reclamada. Veja que não se curvar a jurisprudência, no caso da advocacia pública, é uma marca do advogado público. O advogado público não se curva na sua atuação à jurisprudência com tese desfavorável. Sempre que possível, é preciso estar provocando, dentro da estrutura processual e das hipóteses processuais para isso existentes, estar provocando as instâncias de superposição para que elas revisem a sua jurisprudência ou aperfeiçoem os seus entendimentos e, de preferência, tragam esse aperfeiçoamento para a tese, tirando a parte da desfavorabilidade da fazenda e tornando a tese, portanto, favorável à fazenda. Isso já aconteceu inúmeras vezes e nós vamos analisar todas as vezes em que isso aconteceu em 2018 a partir das 30 teses que nós vamos estudar aqui no curso. Eu sei que essa introdução está sendo um pouco demorada, mas ela é importante, até porque essa é a primeira aula, até porque aqui eu vou firmar as bases necessárias da relação que vai nos reger, da relação intelectual que vai nos reger, a partir da análise de todas as 30 teses aqui do nosso curso. Então espero que nesse caso essa introdução possa te trazer o necessário cuidado e a necessária importância de pensar como advogado público para que você, a partir de agora, possa analisar comigo toda essa jurisprudência, criando um arcabouço e criando uma casca e uma cabeça de advogado público que te permite enfrentar provas de segunda fase todas as vezes que esses questionamentos forem apresentados, de uma forma até simples e de uma forma até prazerosa. Você vai perceber, como muitos alunos meus já perceberam ao longo de vários cursos que eu ministro aqui na escola, que chega uma hora que é até divertido enfrentar provas subjetivas e provas orais, porque você tem a chance, nesse caso, de demonstrar ao examinador, aquela pessoa que está te questionando, teu conhecimento sobre a advocacia pública, e nesse caso é bem interessante quando isso acontece, ou seja, quando você gosta da segunda fase, quando você gosta de provas orais, quando você gosta de raciocinar como advogado público e quando você gosta de enfrentar essa fase que na verdade é um grande xadrez, ou seja,
É um grande jogo de xadrez ficar pensando em como a Fazenda Pública vai montar teses que sejam favoráveis diante de situações postas à apreciação do Poder Judiciário. Na verdade, essa será a sua atividade diuturna depois que você for nomeado, aprovado, nomeado e empossado no concurso público e se tornar advogado público, você vai viver todos os dias pensando em como fazer isso, vai viver todos os dias pensando em como colocar isso em prática. Muito bem, depois de toda essa longa introdução, mas é necessária, a vantagem é que essa introdução só tem nessa aula, nas outras aulas não, nas outras aulas nós passamos diretamente às teses, vamos analisar a tese 1 do nosso curso. Veja, o modelo que eu vou apresentar para os senhores aqui, a partir do estudo daquilo que nos interessa, é o modelo que vai nos acompanhar durante todo o curso. Eu vou dizer para os senhores onde está a tese, qual é o informativo que ela foi tratada, se é STJ, STF, qual é o número do julgado, de onde originou, qual o órgão que originou a decisão, se essa tese está afincada em alguma disciplina especial, eu vou informá-lo, ou seja, qual é o campo de disciplina jurídica que essa tese mais se destaca a fim de cobrança em provas. Vou apresentar um problema jurídico e a partir desse problema jurídico nós vamos conversar e analisar tudo o que está ao redor e ao derredor da questão para montarmos a tese da Fazenda, analisarmos os seus graus de favorabilidade, analisarmos como isso pode ser cobrado em prova, analisarmos como seriam as nossas respostas, analisar qual seria o efeito dessa tese para as fazendas públicas, municipal, estadual e federal. Vamos lá, a nossa tese 1 foi retirada do informativo 616 do STJ. A tese 1 decorre da análise do recurso especial 1.508.190 de Santa Catarina. Foi proferida a decisão pela segunda sessão. A disciplina principal dessa decisão é Direito Civil e Direito Processual Civil. Então, o tipo de questionamento que nós vamos analisar poderia muito bem ser realizado em provas dessas disciplinas, Direito Civil e Direito Processual Civil. Vamos analisar o problema jurídico. Eu coloco assim, analise o seguinte problema jurídico. Veja que, ao colocar um problema jurídico para a nossa análise no curso, eu já mais ou menos estabeleço a forma como isso poderia ser cobrado em provas. EBESCO ingressou com ação judicial em face da seguradora X e do INSS com a pretensão jurídica de receber indenização decorrente de seguro contratado de forma privada. Veja que nós temos uma ação judicial. Isso é um questionamento típico de segunda fase. Isso pode ser cobrado tanto em provas subjetivas, questões discursivas, quanto em provas subjetivas, peças jurídicas. EBESCO ingressou com ação judicial em face da seguradora X e do INSS. Então, a autarquia é parte ré na relação processual, com a pretensão jurídica de receber indenização decorrente de seguro contratado de forma privada. Ora, aqui EBESCO colocou o INSS na jogada, mas ele quer receber uma indenização decorrente de seguro contratada com a seguradora X. No mínimo estranha a situação. Vamos analisar. Alega que foi aposentado por invalidez permanente pelo INSS e que a seguradora X o obriga a realizar perícia para avaliação da concessão do seguro contratado. Entende que referida situação é absurda, eis que o próprio INSS já reconhece a sua invalidez permanente, não havendo margem para se contrariar o entendimento da autarquia. Aqui nós temos uma situação extremamente interessante, uma situação que foi levada à análise do STJ e que dela surgiu a tese jurídica que nós estamos analisando, que é efetivamente a pretensão de EBESCO. Nesse caso, EBESCO parece ter argumentos para sustentar uma pretensão extremamente interessante. EBESCO foi aposentado por invalidez junto ao INSS e aí ele tinha um seguro junto à seguradora X. EBESCO disse assim, bom, se o INSS foi lá e me aposentou por invalidez, dizendo que nesse caso a minha invalidez aqui é permanente, e que eu não posso, nesse caso, voltar a ter uma condição laboral que me permita trabalhar e está me pagando uma aposentadoria por isso, ou seja, está me pagando uma remuneração decorrente da existência de um laudo que aponta de forma permanente a minha invalidez, óbvio que quando eu for para a seguradora X, para pedir lá que seja pago o seguro que eu contratei, a seguradora X não pode contestar, ela não pode contrariar, ela não pode ir de encontro ao laudo do INSS que diz que eu não tenho condições de trabalhar.
Se eu tenho um laudo do poder público dizendo que não tenho condições de trabalhar, como é que a seguradora X vai dizer o contrário? Ela vai contrariar o laudo do INSS. Isso parece, na verdade, uma construção jurídica extremamente interessante e parece ser uma construção jurídica que guarda uma certa procedência. Se você for analisar direitinho e se você for a fundo na prática dos atos administrativos, você vai perceber que os atos administrativos possuem fé pública. O que é fé pública? Os atos administrativos eles são corretos e, nesse caso, eles atestam a veracidade fática e jurídica das coisas até que se prove o contrário. A fé pública que existe para a prática dos atos administrativos, ela diz que quem quiser demonstrar que o ato administrativo, nesse caso específico, não condiz com a verdade, precisa comprovar isso. Existe uma presunção de veracidade dos atos administrativos decorrentes da própria fé pública que os carrega, razão pela qual o ônus de comprovar ou de desconstituir um ato administrativo fica a cargo da parte que o quer desconstituir, porque até que se prove o contrário, o ato administrativo atesta a realidade fática e jurídica das coisas. É o que Ebégico quer, e nesse caso específico, parece ser uma pretensão que guarda uma relação de veracidade com aquilo que existe em termos de legislação e de norma atual, e parece, nesse caso específico, até que é uma pretensão jurídica baseada na confiança legítima. Se o INSS me dá um atestado dizendo, se ele me dá um laudo, melhor dizendo que eu sou inválido de forma permanente, como é que uma seguradora privada vai contrariar o laudo do INSS? Continua dizendo, entende que se o poder público o considera inválido, não deve a seguradora privada contestar seu estado de incapacidade. Justifica a presença do INSS no feito, eis que, no seu entender, a seguradora contestará a decisão do INSS, bem como o laudo de incapacidade produzido pela autarquia, razão pela qual deve a PGF, que seria a Procuradoria-Geral Federal que representa o INSS, no feito, defender sua presunção de veracidade. Isso é o que diz Ebégico. Por que eu coloquei o INSS aqui como réu da ação? Porque a autarquia vai dizer que não tem obrigatoriedade, nesse caso, de acompanhar o laudo do INSS. Se ela não tem a obrigatoriedade de acompanhar o laudo do INSS, significa dizer que a PGF está aqui para defender a autarquia, para atestar a veracidade do laudo e defender a sua presunção de veracidade processualmente. Jogada muito interessante e muito boa de Ebégico. Então vamos lá. Entende que a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS induz presunção absoluta da incapacidade do segurado, devendo vincular ou obrigar as seguradoras privadas. Na qualidade de procurador federal, apresente os argumentos necessários à defesa da autarquia no feito. Veja que nós estamos analisando uma situação, um problema jurídico que obrigatoriamente eu criei a partir da jurisprudência, mas que poderia estar na sua prova. Professor, e por que você está tratando aqui de procurador federal e autarquia INSS? Porque foi o caso concreto apresentado na jurisprudência. Nós vamos analisar como isso poderia ser manipulado em termos de questionamento para procuradorias municipais e estaduais daqui a pouco. Mas estou tratando de INSS e de procurador federal porque foi o que apresentou a decisão jurisprudencial na origem. E aí eu sei que tem muitos alunos aqui que também fazem o curso de segunda fase da PGF, eles já aproveitam para entender também essa decisão, que pode, nesse caso, ser objeto de prova, pode ser objeto de segunda fase, e eu preciso, na verdade, entender como foi a construção jurisprudencial e no que se aproveita essa decisão jurisprudencial para a defesa da fazenda pública. Muito bem, analisando aquilo que está proposto no enunciado do problema jurídico ora apresentado, existem algumas coisas que nós já podemos conversar a título de conclusões. E essa análise já nos carrega a uma análise com cabeça e com olhos de advogado público. Primeira coisa que eu preciso te dizer é que, no ponto, o INSS não é parte legítima no feito. O INSS não é parte legítima para ocupar, nesse caso, o polo passivo da ação, o lugar no polo passivo da ação. Ele não é parte legítima para ser réu dessa ação. E por que você diz isso, professor? Eu digo isso porque, veja, não existe pretensão jurídica deduzida em face do poder público. Isso acontece muito na vida prática.
Não existe, nesse caso, uma pretensão jurídica em face do INSS, em face da autarquia. Nesse caso específico, o que a EBESCO quer fazer nesse ponto é trazer a autarquia como ré para que ela defenda a veracidade do laudo e funcione, na verdade, como um ajudador do autor. Não existe pretensão jurídica deduzida em face do poder público. A pretensão jurídica apresentada na solução do problema é tão somente, nessa situação específica aqui, o pagamento do seguro contratado com a seguradora X. Existe uma relação privada, EBESCO e seguradora X, uma relação contratual, e EBESCO quer que a seguradora X pague a ele o seguro contratado. Não existe pretensão deduzida em face do INSS. Se não existe pretensão deduzida em face do INSS, não existe sequer pretensão resistida pelo poder público, o que geraria aqui a falta de interesse processual. O INSS, nesse caso, ele não pode responder pelo contrato de seguro privado, que é a causa de pedir desse problema jurídico e dessa ação judicial movida por EBESCO em face da seguradora X e em face do poder público, no caso a autarquia INSS. Nesse caso, a aposentadoria de EBESCO de forma administrativa, aquela que foi requerida junto ao INSS, essa aposentadoria está resolvida. Ou seja, não é objeto da demanda a aposentadoria por invalidez paga pelo INSS a EBESCO. Essa aposentadoria está resolvida no âmbito da autarquia. Sobre ela não existem questionamentos jurídicos decorrentes dessa lide. Sobre ela não existe pretensão jurídica deduzida por EBESCO. Sobre ela não existe pretensão resistida pelo INSS ou pela autarquia. Então você já começa, nesse caso, a pensar como advogado público, e pensando como advogado público, você inevitavelmente chega à seguinte conclusão, questionamento na sua cabeça. O que é que a Fazenda Pública está fazendo aqui? O que é que o INSS está fazendo aqui? O INSS não resistiu nenhuma pretensão, o INSS, nesse caso específico, também não, digamos, tem que responder nenhuma pretensão jurídica, porque contra ele nada é pedido. O INSS não se responsabiliza pelo laudo da seguradora X no que diz respeito à análise da aposentadoria ou da análise da incapacidade de EBESCO junto à seguradora, ou seja, ela não responde por esse contrato privado. E o INSS, nesse caso, em relação a EBESCO, tem uma relação jurídica pública de prestação de remuneração decorrente de uma aposentadoria com o reconhecimento da sua aposentadoria por invalidez, o que administrativamente não tem dúvida, ou que administrativamente não causa nenhuma celeuma ou litígio, e o que administrativamente está resolvido. Chegando à conclusão que a Fazenda Pública, o INSS e a autarquia não tem absolutamente nada a ver com isso, nós temos, nesse caso, a ideia de que a Fazenda, o INSS, a autarquia, representado pela Procuradoria-Geral Federal, é parte ilegítima para atuar no feito. Esse problema jurídico ele tem por base uma decisão jurisprudencial, a decisão que está, no que eu falei para os senhores lá em cima, no recurso especial 1.508.190 de Santa Catarina, proferido pela segunda turma. Nesse julgado, obrigatoriamente eu não vou transcrever o julgado, nem o inteiro teor do acórdão para que a gente leia, não é esse o objetivo do curso. Nesse julgado, o STJ chegou a algumas conclusões. Essas conclusões eu vou trazer em caráter de resumo, mas que vão sustentar o entendimento e a formulação da tese a partir de agora. O STJ chegou à seguinte conclusão nesse recurso especial. Ele disse assim, a aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com a empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura contratada. A aposentadoria por invalidez, que a EBESCO conseguiu junto ao INSS, não gera o direito subjetivo ao recebimento de seguro contratado com empresa privada sem a anterior realização de perícia privada para saber efetivamente qual é o grau de incapacidade que a EBESCO se encontra
e qual é o seguro que deve ser pago a partir daquilo que foi contratado na esfera particular. Continua dizendo o STJ. O laudo a ser produzido junto à seguradora por meio de perícia autônoma é fundamental para a demonstração efetiva da invalidez total ou parcial para fins de percepção da indenização fundada em contrato de seguro privado. Ele está dizendo, inclusive, que o laudo a ser produzido na esfera privada, nesse caso, é prova fundamental para a demonstração efetiva da invalidez. Se existir, junto à seguradora privada, controvérsia quanto à natureza, temporária ou permanente, e à extensão, total ou parcial, da invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a produção de prova pericial médica sob pena de cerceamento de defesa. E diz ainda, a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não induz presunção absoluta da incapacidade total do segurado, não podendo dessa forma vincular ou obrigar as seguradoras privadas. Então, como é que eu resolvo o problema jurídico apresentado lá em cima? Eu resolvo o problema jurídico apresentado da seguinte forma. Primeiro, constatando que o INSS não é parte legítima do feito, então se isso fosse uma peça processual eu teria que tirar o INSS da lide, por ausência total de interesse na existência do INSS enquanto polo passivo, ou seja, enquanto réu da ação, não há interesse jurídico a sustentar isso. Primeiro, como nós dissemos, não existe pretensão jurídica deduzida em face do poder público, não existe pretensão resistida pelo poder público, o INSS não responde pelos contratos de seguro privado e a aposentadoria por invalidez diabético na esfera administrativa já está resolvida e não é objeto da lide. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria a análise da jurisprudência que eu acabei de comentar para os senhores, ou acabei de apresentar os principais fundamentos para os senhores, para resolver o problema diabético. Percebe-se nesse caso específico que a pretensão deduzida por diabético em face da seguradora não procede nos termos do que entende a segunda seção do STJ. A segunda seção do STJ, afastando a ideia de presunção de veracidade do laudo do INSS que faz a previsão da aposentadoria por invalidez diabético, afastando essa presunção de veracidade, ele disse que não retira, nesse caso, o direito da seguradora de realizar laudo pericial para saber qual é o tipo de incapacidade e quais são os reflexos disso no seguro a ser pago ao particular. Em outras palavras, o STJ diz que a presunção de veracidade do laudo fabricado pelo INSS não atinge a esfera privada. E a formulação dessa tese é extremamente interessante. Veja, não sei se você percebeu quando estudou essa decisão, não sei nem se você estudou essa decisão, mas muita gente não percebeu isso. O STJ ele não afasta a presunção de veracidade do laudo do INSS. Ele apenas diz que essa presunção de veracidade não se aplica aos particulares. Em outras palavras, a presunção de veracidade do laudo que atesta a incapacidade permanente diabético, no caso, só vale para EBÉGICO e INSS. Não pode ser uma prova com, nesse caso, valor absoluto a ser efetivamente utilizada para questionamentos ou pretensões jurídicas deduzidas por EBÉGICO junto à seguradora X, ou seja, junto a uma empresa privada. Eu não posso, nesse caso específico, pegar nesse caso, nessa situação específica, repito, um laudo do INSS e fazer com que a presunção de veracidade que o acompanha na esfera pública crie raízes na esfera privada e faça com que ele tenha que ser aceito sem questionamentos pela seguradora. Nós temos a natureza pública da aposentadoria que é concedida a EBÉGICO por meio do INSS, baseada efetivamente num laudo público, que tem caráter público e presunção de veracidade e boa-fé, dentro dessa relação jurídica de direito público. O que o STJ evita é que todas essas características do laudo criem raízes e atinja a esfera privada de EBÉGICO, numa relação privada que ele mantém com a seguradora de direito privado, empresa privada, portanto, para fazer com que essa seguradora seja obrigada a acatar o entendimento do INSS e a pagar a EBÉGICO o seguro contratado nos termos do que ele requereu. Me parece uma decisão bastante justa, porque, nesse caso, a empresa ela tem o direito de realizar uma perícia,
essa perícia ela pode ser contestada por EBESCO junto ao Poder Judiciário e ele pode, inclusive, utilizar o laudo do Poder Público para fazer um contraste entre a conclusão a que chegou o INSS e a conclusão a que chegou a seguradora X para, eventualmente, demonstrar o equívoco da seguradora X. A seguradora X tem o direito, nos termos da jurisprudência do STJ, de realizar o laudo e de chegar, de repente, a uma conclusão diferente daquela que chegou o INSS através do laudo que atestou a incapacidade permanente de EBESCO e o concedeu a aposentadoria por isso. Aposentadoria por invalidez. E você diz o seguinte, professor, beleza, se a questão se resolve entre EBESCO e seguradora X, o que tem a Fazenda Pública a ver com isso? Eu posso dizer que essa tese é favorável? Eu posso dizer que essa tese é desfavorável? O que eu posso, ou quais são as conclusões que eu posso tirar de todo esse imbróglio, de todo esse problema jurídico e dessa decisão do STJ em especial? Eu posso classificar, sim, a tese como uma tese favorável à Fazenda. No momento em que o STJ afasta das discussões de natureza privada a validade do laudo apresentado pelo INSS, que no caso é uma autarquia que integra o conceito de fazenda pública e que nesse caso específico pode ser questionado em juízo, eu retiro qualquer responsabilidade que essa autarquia pudesse vir a ter baseado no erro desse laudo. Não sei se você entendeu, e este é o X da questão. O que é o X da questão? No momento em que o STJ disse que o laudo do INSS não gera direito absoluto ou presunção absoluta de incapacidade permanente para que EBESCO, nesse caso específico, tenha o direito de receber o seguro da seguradora X, o STJ está dizendo que, nesse caso, esse laudo não pode ser contestado, questionado, analisado no âmbito de uma esfera de discussão privada que atinja a esfera de discussão privada ou que resvale na esfera pública. Imagine, por exemplo, que se a jurisprudência do STJ aponta para um outro momento, e haveria argumentos para isso, presunção de veracidade do laudo, ou seja, transformar-se-ia essa presunção de veracidade da esfera pública alcançando essa presunção de veracidade à esfera privada, então eu transformaria a presunção de veracidade pública em presunção de veracidade pública e privada, mas no momento em que isso acontecesse, você traria para a administração pública eventual responsabilidade por seguros pagos na esfera privada, baseados em laudos que atestam incapacidades permanentes de forma equivocada. Não sei se você percebeu isso. Mas imagine, por exemplo, uma outra situação de prova. Imagine que a jurisprudência do STJ apontasse por uma outra direção e que o examinador diga isso na sua prova. Imagine, por exemplo, que a empresa seguradora X, obrigada em uma outra ação judicial a pagar determinado seguro a EBESCO por meio de comprovação de incapacidade permanente decorrente de atestado do INSS, com presunção de veracidade que atinge a esfera pública, essa empresa ajuiza a ação para comprovar, nesse caso, contra o INSS, o erro no atestado da incapacidade permanente e pedir ao INSS, nesse caso específico, que se responsabilize pelo seguro pago de forma equivocada, porque pago com base em um laudo equivocado a EBESCO, ou seja, o que a seguradora X pagou a EBESCO, o poder público vai ter que ressarcir a seguradora X, porque o pagamento foi equivocado, baseado em um laudo cujos erros estão apontados numa ação judicial e devidamente comprovados pelo material probatório e até por perícia nova realizada em EBESCO no processo. Imagine, por exemplo, o revés. Se o laudo do INSS não serve de presunção absoluta da incapacidade permanente de EBESCO para que ele possa receber da seguradora X, nesse caso, os valores do seguro, a tese é favorável porque o INSS não pode ser questionado via processo judicial acerca da veracidade ou acerca da inexistência de equívocos no laudo de incapacidade absoluta e permanente de EBESCO para pagamentos de seguros de natureza privada
baseados em laudos comprovadamente equivocados com base no poder público e, portanto, não pode ser responsabilizado por isso. A tese é favorável. No momento em que se tira a possibilidade do alcance do laudo do INSS para a esfera privada, essa tese é favorável porque todas as vezes que você estiver sendo questionado em um concurso público sobre a possibilidade de responsabilidade da Fazenda Pública, e INSS no caso, acerca da ausência ou presença de equívocos em laudos que atestam a incapacidade de determinada pessoa, porque isso gerou pagamento na esfera privada, a tese é favorável porque você pode dizer que, nesse caso, essa esfera privada não tinha a obrigação ou não gerava prova com presunção absoluta de direito subjetivo na esfera privada, qualquer atestado do poder público que diga respeito à capacidade ou incapacidade das pessoas analisadas por médicos públicos. Então, muito provavelmente no início dessa discussão, no início da apresentação desse problema, você não tinha vislumbrado a tese favorável e a saída do poder público acerca do questionamento contrário. No momento, de novo, em que o atestado do INSS não serve de presunção absoluta para garantir direitos na esfera privada, o poder público não pode ser questionado ou responsabilizado pela existência de eventuais equívocos nesse laudo, porque essas pessoas privadas não estavam obrigadas a obedecer aos seus resultados. Essa tese é extremamente favorável, é extremamente interessante e muito aproveitável nas teses de defesa da Fazenda. Mais do que se discutir aqui se é INSS, laudo, incapacidade permanente seguradora, é a tese que se cria de defesa do poder público. Os atestados de incapacidade ou os laudos de saúde proferidos pelo poder público que atestam condições de saúde de pessoas privadas não causam presunção absoluta ou não geram provas incontestáveis a assegurar direitos subjetivos questionados na esfera privada. E nesse ponto, o poder público não pode ser responsabilizado caso esses direitos tenham sido garantidos com base nesses laudos, porque esses laudos não são de acatamento obrigatório nas relações privadas. Professor, como é que isso alcança as procuradorias municipais? Como é que isso alcança as procuradorias estaduais? Como é que isso alcança a União Federal, por exemplo, que não seja o INSS? Imagine, por exemplo, que você tem médico público, médico municipal, médico estadual, médico federal, e esses médicos proferem ou distribuem ou fabricam laudos de avaliação de sanidade mental ou de atestados de saúde física, corporal, psicológica, aos montes, todos os dias, nas esferas municipal, estadual e federal, no sistema de saúde todos os dias. Se você, nesse caso específico, tem que esses laudos, eles garantem a veracidade da informação e eles presumem verídico aquela informação nas relações que aquele particular detentor do laudo tem com o poder público, eu posso dizer que esses laudos não causam ou não geram presunção absoluta nas relações desse particular com outros particulares. Então, todas as vezes em que um atesto público acerca da condição de saúde mental de determinada pessoa for provocado ou produzido pelo poder público, esse atesto, esse papel, essa condição de saúde reconhecida pelo poder público, não pode, nesse caso específico, fazer com que esse particular utilize desse documento para garantir a existência de direito junto a particulares, porque esse documento não gera presunção absoluta, não gera presunção de veracidade, não é prova inconteste com particulares. E nesse ponto, nós podemos criar inúmeras questões de prova que podem ser cobradas em provas de segunda fase e provas orais a envolver Estado, município e União. O principal aqui é perceber que os atestos de saúde do poder público sobre a condição psicológica, física de qualquer pessoa não fazem prova juris tanto
para demandas entre particulares. Com essa tese favorável, eu consigo fazer esse tipo de questionamento em provas de procuradoria municipal, em provas de procuradoria estadual, em provas da Advocacia Geral da União, não só o INSS, eu posso colocar aqui um médico de universidade federal ou de um hospital público federal, para fazer com que essa responsabilidade recaia sobre a União e fazer esse tipo de questionamento. Com essa tese construída, você pode justamente fazer a defesa do ente público, alegando que esses atestos não são ou não fazem prova absoluta na condição da discussão dos direitos subjetivos entre particulares, e você pode justamente alegar que em situação análoga o STJ, por meio da sua segunda seção, estabeleceu no recurso especial 1.508.190 de Santa Catarina. Óbvio que você não tem a obrigatoriedade de decorar esse número, mas aqui em termos de explicação eu estou dizendo, você pode dizer que em recurso especial do STJ segunda turma, chegou-se à conclusão, nesse caso específico, que a invalidez que reconheceu o INSS não, nesse caso, gera prova absoluta e não impede a devida comprovação por meio de laudo pericial próprio e privado do Estado do segurado frente à seguradora privada, e de forma análoga entender que os atestos acerca das condições de saúde física, mental, corporal de qualquer pessoa também não fazem prova absoluta e não retiram a necessidade de provas a serem realizadas e fabricadas na esfera particular para comprovar essa situação de incapacidade ou essa situação de saúde ou esse atesto de condição de saúde mental, física, corporal. Essa é a tese que você pode utilizar para a defesa do poder público. Então perceba que ler a jurisprudência e o destaque lá do STJ não é suficiente para formar a sua cabeça de advogado público, e que existe toda uma discussão acessória que faz com que você possa otimizar esse conhecimento e fazer efetivamente com que isso seja uma realidade nas suas respostas de prova. Lá no STJ você leria tão somente: a invalidez reconhecida pelo INSS não impede a devida comprovação por meio de laudo pericial do estado do segurado frente à seguradora privada. Aí você chegaria aqui à conclusão: tudo bem, então o laudo do INSS, a seguradora não tem a obrigação de acatar com esse laudo e ela pode fazer perícia privada. Beleza, tudo bem. E toda essa discussão que nós estamos aqui há mais de 50 minutos rendendo, faz efetivamente com que você perca a chance, se não a fizer ou se não participar dessa discussão, de construir a sua cabeça de advogado público, aproveitar a tese para criar situação de analogia de defesa da fazenda a alcançar as procuradorias estaduais e municipais, inclusive. E aqui a tese favorável é justamente a seguinte: perceber que os atestos do poder público sobre condição de saúde não fazem prova juris tanto para a demanda entre particulares. De forma que o poder público nem pode ser levado à condição de réu numa ação para atestar a veracidade, porque não existe contra ele pretensão deduzida nem resistida, e nesse caso específico impossibilita também com que o poder público responda por eventuais equívocos nesses atestos sobre condição de saúde que possam ter gerado pagamentos na esfera privada, justamente porque as pessoas privadas não estavam obrigadas a seguir aquilo que o poder público entendeu naquele atesto de condição de saúde. Perceba que a discussão vai muito além do que está escrito pelo STJ, ela na verdade aproveita uma forma de construção de uma cabeça pública de advogado público para o enfrentamento de provas subjetivas. Então agora você já sabe. Se cair com o INSS você já sabe, porque é a situação da jurisprudência. Se cair com atesto de condição de saúde por médico municipal, estadual ou federal você já sabe, porque nós aproveitamos a jurisprudência construída pela segunda turma, no recurso especial ora analisado, como situação análoga. E a tese aqui é favorável. Isso está no informativo 616 do STJ, pode ser objeto das suas próximas provas de advocacia pública, então tome muito cuidado. Essa será toda a tônica do nosso curso. Eu pegarei as principais teses de 2018, as 30 principais, e trarei para os senhores com análise de tudo aquilo que pode envolver a atuação da Fazenda Pública, de novo, acerca da favorabilidade ou desfavorabilidade, acerca de como pode ser cobrado em prova. Eu já começo com um problema jurídico sempre, e de como efetivamente escapar ou resolver esse problema jurídico,
de como apresentar uma tese que seja plausível em termos de defesa da fazenda pública e apresentar algo que seja plausível a título de resolução do problema jurídico e, mais que isso, da conquista dos pontos no espelho de correção. Veja que uma simples decisão do STJ, e ela é até simples, cria uma tese favorável que abrange uma defesa da fazenda pública em qualquer tipo de situação em que um atesto sobre condição de saúde de um particular em relação ao poder público seja utilizada em situações de relações privadas que não tem a obrigatoriedade de acatar aquele tipo de atesto da condição de saúde, o que retira, nesse caso, a possibilidade da Fazenda Pública fazer parte dessas ações na qualidade de ré para defender a veracidade do laudo, porque não há pretensão, de novo, deduzida ou resistida, e também tira a possibilidade do poder público responder por eventuais equívocos nesses atestos de condição de saúde que possam ter gerado pagamentos de situações na esfera privada e que, nesse caso, se utilizado como condição de veracidade absoluta, faria com que a responsabilidade fosse transferida ao poder público, porque se o particular tivesse a obrigatoriedade de seguir o atesto, se esse atesto está errado, o poder público não pode, nesse caso, se esquivar de responder, o que não acontece no caso, por isso que a tese é favorável. Espero que os senhores tenham entendido, espero que os senhores tenham gostado da estrutura do curso, espero que os senhores tenham crescido na análise da jurisprudência e espero, além de tudo isso, ou mais que tudo isso, que caindo isso na sua prova, você se lembre de tudo aquilo que foi discutido aqui e simplesmente não erre na prova. Pelo contrário, faça uma boa prova, apresente uma boa resposta e, nesse caso específico, atinja todos os pontos que estão disponíveis no espelho de correção. É para isso que esse curso existe, para te dar cabeça de advogado público necessário a enfrentar e até, nesse caso, gostar de realizar esse tipo de prova, porque chega um momento em que isso deixa de ser um peso e uma obrigação e passa a ser até prazeroso. Por incrível que pareça, começar a pensar como advogado público para resolver esses problemas jurídicos chega uma hora que te dá mais prazer do que preocupação. Acredite em mim, espero que isso possa acontecer com você, como acontece para vários alunos meus aqui da escola. Eu sou o Birajara Casado, espero que você me acompanhe nas outras 29 teses do curso. Então, agradeço a sua atenção e te espero para as nossas próximas aulas. Forte abraço e até lá!